aos cristãos que não defendem o porte de armas, aos cristãos que têm essa mentalidade esquerdista e essa mentalidade revolucionária de achar que as armas são os verdadeiros agentes da violência, os verdadeiros agentes da morte, eu tenho um recado. Bom, aqui nós temos dentro do catecismo, a partir do número 2263, 2263, a legítima defesa ligeiramente abordada e completamente explicada em 2 páginas. Um conteúdo simples e fácil e de leitura muito fluida. Bom, eu vou ler algumas partes mais importantes. Você, com certeza, se você tiver o catecismo na Igreja Católica, vá lá, pegue o seu catecismo, vá no número 2263 e você vai encontrar o trecho da legítima defesa. Aqui eu quero ressaltar alguns trechos específicos que falam sobre a legítima defesa. Bom, eu vou ler. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. Não é necessário para a salvação omitir este ato de com medida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. Aqui o catecismo cita a Suma Teológica de Santo Agostinho. Santo Agostinho aqui mostra claramente a diferença entre a legítima defesa e o excesso da violência. Aqui no caso nós sabemos que é um dever próprio já estabelecido por Santo Agostinho, mostrado justamente nesse lado, que nós não devemos realmente passar dos limites na questão da legítima defesa. Mas seria completamente uma negligência completa deixarmos de lado e passarmos por cima de tudo para simplesmente deixar o bandido vivo ou o agressor vivo, sendo que nossa própria vida pode estar ameaçada. Então nós vemos aqui como Santo Tomás de Aquino coloca como prioridade a nossa própria vida muito acima da vida do agressor. E isso é um belo de um fato. A legítima defesa, além de um direito, pode ser um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores de autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil, pela qual são responsáveis. Aqui nós vemos muito bem e muito claramente que a função daqueles que estão à frente de suas famílias, seja o pai de família, seja o esposo, seja um filho que cuida da mãe, seja a figura que representa a autoridade dentro da família, realmente ela deve estar capacitada e devidamente autorizada a estar de posse de armas para repelir os agressores. Isso é um direito comum, isso é um direito nosso. Justamente como cidadãos, nós sabemos que como a esquerda tem conseguido tem feito o máximo de esforço possível para tentar usar a estratégia de desarmamento em massa de todos nós, como cidadãos, nós sabemos que na verdade não é assim que funciona, nem nunca foi assim que funcionou. E nós vemos aqui no catecismo realmente citado que é um dever grave, é um dever de todo aquele que rege pela sua família, que é aquele que protege, aquele que governa sua casa, aquele que tem a devida capacidade de defesa, estar de posse de armas para devidamente repelir aqueles que vêm ameaçar a sua vida e a vida daqueles que estão sob sua proteção. E isso está muito claro dentro do catecismo. E também tem um assunto que é um tabu, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, mas infelizmente eu tenho que usar, para os próprios católicos, que é a pena de morte. Aqui, na legítima defesa, no parágrafo 2267, nós vemos como a igreja vê a pena de morte. Eu vou ler para vocês e vocês vão tirar suas próprias conclusões, além de eu ajudar vocês no pensamento. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Ou seja, a igreja não se intromete na questão da pena de morte. Se o Estado vigente, se o Estado que governa ali aquela região, aquele país, aquele devido local,
tiver como única pena a pena capital, que é a pena de morte, infelizmente a igreja não pode dizer não. Já que é uma forma de punir, já que é uma forma de tentar ressarcir de forma judicial as pessoas que foram vítimas desse criminoso. E aqui nós vemos claramente que a igreja de fato não se opõe à pena de morte, mas felizmente coloca como responsabilidade do Estado algo como tal. Ou seja, ela não está contra aquilo, ela simplesmente está sob aquilo. Se o Estado possui a pena capital, a igreja não pode dizer não, você não matará porque nós não vamos deixar. Tanto é que a Igreja Católica nos Estados Unidos jamais se intrometeu e nem se intromete naqueles que são condenados às penas capitais. E nós sabemos que essa é uma forma de punição muitíssimo severa e que com certeza renderia frutos aqui no nosso país, aqui no Brasil, que com certeza faria algo diferente. E aqui nós vemos, bom, essa parte. Eu queria pegar nesse vídeo realmente só essa parte, a parte do porte de armas, a parte da pena de morte, para deixar bem claro a todos os fiéis católicos e a toda pessoa comum, cristão, a toda pessoa que sabe disso e que tem esse tipo de pensamento. Nós que estamos zelando pela vida, nós que somos os pró-vida, como os esquerdistas nos chamam, como os comunistas falam, nós devemos realmente seguir esse conceito, seguir essa linha de pensamento, essa narrativa, entre aspas, dentro das nossas mentes, para que nós possamos realmente fazer um julgamento justo, fazer um julgamento digno da pessoa humana, justo com a sociedade, justo com todas as pessoas que vivem nessa sociedade. Não deixando de citar também o fato de que se você pegar uma simples arma, uma Glock, qualquer arma que você possa ter de posse, e colocar sobre sua mesa, deixar uma câmera filmando durante 24 horas, durante uma semana, a arma simplesmente não tirará a vida de ninguém. Ou seja, não são as armas que tiram as vidas, são as pessoas que são responsáveis pelas armas que tiram a vida. E que se alguma medida tem que ser tomada, é uma medida realmente necessária contra a entrada de armas de forma ilegal, porque não adiantaria no Brasil você proibir o cidadão de bem de possuir armas, se é que ele já tenta possuir com uma burocracia ainda muito maior, possuir alguma forma de defesa, algum meio de se defender, enquanto os traficantes conseguem armas a todo momento e a todo instante com a entrada ilegal das armas dentro do nosso país, o que é realmente um problema. E é o que nós queremos deixar bem claro, e é o que eu quero deixar bem claro também, como pessoa aqui dentro desse canal, que realmente a gente está cansado de ver católicos, cansado de ver cristãos, cansado de ver pessoas que se dizem de direita, que se dizem conservadores, que se dizem pró-vida, agirem contra as armas, terem esse pensamento desarmamentista, que é um pensamento cruel, que é um pensamento canalha, que é um pensamento hipócrita, colocado nas nossas mentes. Colocado na mente do povo, colocado de forma para que todos nós possamos ficar sob a tutela do Estado, não tutela, sob uma ditadura do Estado. E nós vemos isso muito bem claramente. Então, como nós podemos ver, né? As armas não tiram vidas, são os homens que tiram as vidas. E se realmente nós queremos mudar as coisas, temos que mudar o homem. E antes que terminemos, eu queria citar aqui uma entrevista do site do canal Tradutores de Direita. Um cidadão americano chamado Mark Robinson, ele falou brevemente do Senado sobre a questão das maiorias e minorias, sobre a questão das armas, do porte de armas dentro dos Estados Unidos. E eu vou deixar esse vídeo bem no finalzinho aqui para que todos possam ver, ele é legendado, os tradutores de direita fizeram a legenda e tudo, o crédito é completamente deles, um ótimo trabalho, um belíssimo trabalho, recomendo que acompanhem o canal Tradutores de Direita. E é isso, minha gente, para terminar eu quero deixar aqui bem clara uma frase que eu tive que pegar, né? Eu anotei aqui no meu caderno, uma frase de supostamente Thomas Jefferson, apesar de o autor ser desconhecido. Então, ouçam bem esta frase. Quando o governo teme o povo, ali há liberdade. Quando o povo teme o governo, ali há tirania. Mr. Robinson? Yes. I didn't have time to You have to give us your name. Oh, I'm sorry. My name is Mark Robinson. I live at 4015 Sassafras Court. That's right here in Greensboro. I've lived in Greensboro all my life. I didn't have time to write a fancy speech. I didn't have time to, I didn't have the
the resource of an English teacher to sit down and write a speech with at school today and be brought over here or practice or anything. What I really came down here for is this. I've heard a whole lot of people in here talking tonight about this group and that group and domestic violence and blacks, these minorities and that minority. What I want to know is, when are you all going to start standing up for the majority? And here's who the majority is. I'm the majority. I'm a law-abiding citizen who's never shot anybody, never committed a serious crime, never committed a felony. I've never done anything like that. But it seems like every time we have one of these shootings, nobody wants to put the blame where it goes, which is at the shooter's feet. You want to put it at my feet. You want to turn around and restrict my right, constitutional right that's spelled out in black and white. You want to restrict my right to buy a firearm and protect myself from some of the very people you're talking about in here tonight. It's ridiculous. I don't think Rod Serling could come up with a better script. It does not make any sense. The law-abiding citizens of this community and many communities around this country, we're the first ones taxed and the last ones considered and the first ones punished when things like this happens, because our rights are the ones that are being taken away. That's the reason why I came down here today. Gun show or no gun show, NRA or no NRA. I'm here to stand up for the law-abiding citizens of this community, because I'm going to tell you what's going to happen. You can take the guns away from us all you want to. You all write a law, I follow the law, I'll bring my guns down here, I'll turn them in. But here's what's going to happen. The Crips and the Bloods on the other side of town, they're not going to turn their guns in. They're going to hold on to them. And what's going to happen when you have to send the police down there to go take them? The police can barely enforce the law as it is. It's what I see. We demonize the police, criminalize and vilify the police, and we make the criminals into victims. And we're talking about restricting guns? How are you going to do that? How are you going to do that when the police department's already hamstrung? You're not going to be able to go down here and take these guns from these criminals. So the criminals are going to hold on to their guns. They're still going to have them. They're still going to break in my house, and they're still going to shoot me with them. And guess who's going to be the one that suffers? It's going to be me. Well, I'm here to tell you tonight, it is not going to happen without a fight. And when I say fight, I don't mean shots fired. I don't mean fist thrown. I mean I'm going to come down here to this city council and raise hell just like these loonies from the left do until you listen to the majority of the people in this city. And I am the majority. The majority of the people in this city are law-abiding, and they follow the law, and they want their constitutional right to be able to bear arms. They want to be able to go to the gun show and buy a hunting rifle or a sport rifle. There are no military-grade weapons sold at the gun show. An AR-15 is not a military-grade weapon. Anybody that would go into combat with an AR-15 is a fool. It's a semi-automatic .22 rifle. You'd be killed in 15 minutes in combat with that thing. So we need to dispel all these myths, and we need to drop all this division that we got going on here. Because the bottom line is, when that Second Amendment was written, whether the framers liked it or not, they wrote it for everybody. And I am everybody. And the law-abiding citizens of this city are everybody. And we want our rights, and we want to keep our rights. And by God, we're going to keep them, come hell or high water.